Teleaula Parnamirim. Estamos aqui para mais uma aula, oferecida pelo projeto Educando Parnamirim. Meu nome é Sérgio Santos, sou professor de Educação Física e estamos aqui hoje para contribuir com o projeto Educando Parnamirim. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Um agradecimento especial à SEMEC, à Prefeitura de Parnamirim, por nos proporcionar tudo isso. Ok, gente? Mas eu gostaria de começar a minha aula parabenizando todos aqueles que fazem parte do folclore, da nossa cultura popular, que no dia 22 de agosto é o nosso dia do folclore. Eu gostaria de recitar um cordel do professor José Acassi, que fala um pouco do que nós estamos passando atualmente e um pouco da nossa disciplina, dos nossos objetivos, ok? Que fala o seguinte, que é sobre saúde e felicidade. Que os anjos da poesia mandem bênçãos lá do céu, para que eu fique inspirado como o mestre do pincel, para fazer muita folia, juntando arte e poesia, nos versos deste cordel. Eu lembro que antigamente, quando eu tinha pouca idade, pedia bênção de mãe, e ela, com sinceridade, fazia a Deus uma prece, pedindo que ele me desse saúde e felicidade. Só depois de muito tempo, eu senti a plenitude daquelas duas palavras, e aprendi na juventude a mais sublime verdade: percentual para ter felicidade é preciso ter saúde. Eu pedi inspiração, e Jesus me inspirou. Eu lembrei das palavras que um dia a mãe me falou. Então, para agradecer, eu resolvi escrever sobre o que ela ensinou. Eu falo neste cordel de maneira divertida sobre trabalho, saúde, vício, cigarro, bebida, males do sedentarismo e todo esse mecanismo de qualidade de vida. Se você quer ir em frente, não dê um passo para trás. Viver com tranquilidade, com amor, saúde e paz. Só consegue quem entende que tudo isso depende das escolhas que se faz. Ao fazer uma escolha, reflita na intimidade, se escolheu porque gosta ou se por necessidade. Essa sutil diferença pode ser a recompensa para a sua felicidade. Para viver com saúde, nós temos que ter juízo. Quem faz somente o que gosta, esquece de viver. Só pensando no prazer, termina no prejuízo. Isso é um pequeno trecho de um cordel do professor José Acassi. Parabéns a todos os folcloristas do nosso estado nesse mês de agosto. E vamos dar início à nossa aula proposta com um roteiro. Nós vamos estar falando hoje aqui esporte de rede, falar um pouco sobre conceitos, organização, classificação e no final da aula vamos estar passando para vocês um pequeno desafio para que vocês possam durante a semana estar passando isso aí conjunto com os seus professores, quem sabe. O que é o esporte, O esporte é uma manifestação da cultura corporal do movimento, onde sua prática proporciona muitas experiências motoras, cognitivas, emoções e sentimentos. Cada modalidade esportiva possui características próprias, regras e diferentes formas de jogos. É um acontecimento social muito divulgado na TV, internet, redes sociais e que desperta o interesse de um grande número de pessoas em todas as classes sociais e em todas as partes do mundo. Como se organiza nosso esporte, Ele é feito por atletas, por clubes, federações, confederações, federações internacionais, federações nacionais, Comitê Olímpico e, principalmente, as nossas escolas. Os esportes têm a base nas nossas escolas, onde tudo se inicia são com os nossos alunos, com vocês que aí estão vendo. Então, como funciona toda essa organização? O atleta, ele vem de uma base, essa base é lá das escolas, que passa para
para um clube. Esse clube ele é filiado a uma federação. O que são as federações? As federações são os órgãos que regulamentam e organizam as modalidades esportivas nos estados. Essas federações são ligadas às confederações. Essas confederações, elas organizam os esportes a nível nacional, no nosso caso, em todo o Brasil. Todo atleta ele tem que ser federado para ele poder ser confederado e ter a condição de participar em competições a nível estadual, nacional ou internacional. Porque as competições internacionais são regidas pelas federações internacionais e Comitê Olímpico Internacional. Todas elas são interligadas para que a gente possa ter essa grandiosidade que é o esporte, seja ele amador ou seja ele profissional. Como se classifica, né? A gente tem a classificação do esporte, as modalidades esportivas, elas apresentam várias formas de classificação. Uma delas, ela é a coletiva e individuais. Coletiva, quando são praticadas com mais de 2 pessoas na mesma equipe. E individual, quando aquela equipe é apenas uma única pessoa participa daquela modalidade. Esporte sem interação entre os adversários. Esporte de marca, esporte de apresentação e esportes de precisão. Temos os esportes com interação entre os adversários, que são esportes de combate, esportes de campo e taco, esportes de rede e esportes de invasão. Podemos ver aqui algumas modalidades esportivas coletivas e individuais. Podemos citar coletivos, o caso do basquete, o caso do voleibol, que são 2 modalidades bastante difundidas em nosso país. Nós temos o judô e o atletismo aqui, que também são 2 modalidades muito difundidas no nosso país, muito praticadas no nosso país. Os esportes sem interação entre adversários são modalidades onde são praticadas e durante a competição você não tem uma interação com o outro, com o adversário. Então, podemos citar aqui no caso a ginástica rítmica, nós temos o golfe e nós temos o atletismo, que é puramente individual. O golfe é uma modalidade que não é muito difundida no nosso país, mas, por incrível que pareça, no nosso estado existem alguns praticantes, né, em pequenas áreas, mas existem. Esporte com interação entre adversários, né? Nós podemos ter aqui, dar um exemplo do tênis de mesa, o handball, o taekwondo ou karatê e o nosso querido futebol. E nós temos aqui no caso que nós gostaríamos de comentar um pouco sobre os esportes de rede. Nós podemos ter alguns deles, como o voleibol, o tênis, o vôlei de praia, o badminton. Hoje, especialmente, nós vamos comentar um pouco sobre o badminton. O badminton, que é o badminton, como ele foi criado, né? Antes de mais nada, a gente tem que aprender um pouco do que é o badminton, como ele foi criado, como surgiu. Muitos de vocês talvez não conheçam o badminton por não ter tido acesso ao badminton, mas é uma modalidade muito praticada, é uma modalidade divertida, né? Aqueles que têm a condição de ter, ou teve a facilidade, teve a experiência de ter o badminton, de participar ou aprender, ou teve a oportunidade, sabe o quanto é interessante. Aqueles que já foram meus alunos, todos eles já tiveram essa oportunidade de conhecer e praticar o badminton. O badminton foi criado no século XVIII, na Inglaterra, inspirado num jogo que era praticado na Índia, chamado de poona. No entanto, um jogo semelhante já era praticado na Grécia Antiga, chamado de tamborete e peteca. Na verdade, ele surgiu na Índia, onde quem usava o badminton eram os soldados ingleses que lá estavam neste período, e aí eles usavam como uma atividade lúdica, brincavam, eles conheceram esse jogo poona e utilizavam como atividade lúdica. E eles foram melhorando o jogo, né, a forma de jogar, o material. Quando ele chegou na Inglaterra,
ele foi praticado. E lá eles modificaram, né, as regras, colocaram a peteca, uma peteca diferente, um modelo de raquete. E diz a regra, a história, né, conta a história, que o nome desse esporte está relacionado com a Badminton Rose. Badminton Rose é um local supostamente que foi jogado pela primeira vez o badminton. Essa modalidade hoje, né, como ela é jogada hoje, então deram o nome do castelo. Esse castelo era uma casa, provavelmente da propriedade de um duque. Esse duque que deu a oportunidade do badminton ser jogado lá e colocaram o nome da modalidade, o nome do local. O badminton é jogado, né, numa pequena quadra com uma rede no meio, com a raquete e peteca. Na modalidade esportiva badminton, os jogadores precisam usar raquetes para rebater uma peteca, de modo que ela passe sobre a rede e atinja o solo adversário, ou que leve o oponente a cometer um erro para que se possa pontuar. Os jogos são divididos em 3 games. Em cada um deles são disputados 21 pontos. Vence quem ganha 2 games primeiro. Se houver empate em 20 pontos, ganha o jogador que abrir 2 pontos de vantagem. Caso haja empate em 29 pontos, quem primeiro fizer o 30º ponto, ganha a partida. As disputas ocorrem nos formatos de simples feminina, simples masculina, dupla feminina, e dupla masculina e dupla mista. Os países asiáticos são os principais adeptos dessa modalidade esportiva, como o Paquistão, Índia, China, Indonésia, Tailândia, Malásia, Japão. A quadra do badminton, ela se divide em são 2 modelos de quadra, né? A quadra de simples, que é onde joga um jogador de cada lado, que é o jogo simples, e o jogo de duplas. No jogo de simples, ela mede 5,18 m por 13,40 m. O badminton tem essa faixa azul que vocês estão vendo da quadra, é a parte que ela cresce para ser jogado em duplas. Ela passa a ser de 6,10 m, o comprimento fica o mesmo, 13,40 m. O badminton ele é jogado, a velocidade da peteca, trouxe aqui para vocês algumas curiosidades, né? Essa curiosidade, bem interessante. A velocidade da peteca chega a ultrapassar 300 km por hora, em algumas situações. É o esporte de raquete provavelmente mais rápido do mundo. Tá? Os países asiáticos são os principais adeptos dessa modalidade, como nós falamos, e existe uma curiosidade que alguns defendem que o badminton seja o esporte mais praticado no mundo. Aí se pergunta, né? É o futebol. É o futebol. Não, não é o futebol. Bem, para essas pessoas que defendem que o badminton seja o mais praticado no mundo, não é o futebol, seria o badminton. Por quê? Porque ele é muito praticado nos países populosos, uma população muito grande, aonde muita gente praticam o badminton lá. Nas escolas todas praticam. Então, nos clubes, escolas, todos os lugares, nesses países, é muito, muito, muito difundido. Então, eles defendem que isso seja, que os países sejam um dos esportes mais praticados no mundo. Em Natal, né, quiçá no Rio Grande do Norte, Parnamirim, nós já temos em algumas escolas, né, praticantes, e Natal, no Rio Grande do Norte, o badminton chegou aqui pelas mãos de um professor chamado Cazuza. Parabéns, Cazuza, pela iniciativa. Ele trouxe o badminton e fundou a federação, é um batalhador que divulgou o esporte, e o esporte hoje ele é muito bem difundido em nosso estado. Hoje nós podemos contar com badminton em Currais Novos, Parnamirim, Natal, é uma modalidade muito bem difundida. E trouxe aqui para vocês a peteca,
do badminton, como ela é jogada com esta peteca. Essa peteca é sintética, porém, a peteca original do badminton, de jogo oficial, ela é de pele de ganso, né? Tem uma partezinha, o fundo é de rolha, e com uma raquete dessa, diferentemente da raquete do tênis. Ela é fina, leve, né? Pequena, bem leve, com uma área também muito pequena, que a gente atinge a peteca, né, com essa parte e é jogada desta forma. Então, com esses dois equipamentos. Aí eu faço aqui para vocês um desafio, né? Um desafio para que vocês façam em casa, nosso desafio hoje. Gostaria que cada um tentasse confeccionar uma raquete e uma peteca, porque nesse período de pandemia a gente não vai ter acesso a elas em sala de aula, nem vai ter acesso de compra. É até para vocês tentarem ver como a coisa funciona. Então, aqui eu faço um desafio para vocês, é o seguinte: com um cabide de arame ou um pedaço de arame grosso, grande, claro, uma meia fina feminina, a mãe de vocês sabe o que é, pode dizer o que é, ela pode até ter já uma velha, uma rolha de garrafa, um canudos plástico e uma fita crepe para poder amarrar tudo. Vocês vão tentar confeccionar uma peteca e uma raquete com esses materiais. O professor não vai fazer aqui, até para que vocês possam usar a imaginação. Vamos trabalhar a imaginação de vocês, vamos trabalhar a habilidade de vocês, tá certo? Para que a gente possa trabalhar isso aí, a ideia é que vocês façam esse desafio, certo? E aqui nós terminamos nossa aula, agradecendo a todos vocês pela audiência, agradecendo mais uma vez a Prefeitura de Parnamirim e a Secretaria da Educação, e que aproveitem esse momento, tá, dessas teleaulas e possam usufruir o máximo de tudo isso que nossos colegas professores estão aqui contribuindo com o projeto da Prefeitura, ok? E para aqueles que são meus alunos, no comecinho da aula, eu esqueci, hein? Mas miau, eles vão saber o que é. Valeu, gente. Até a próxima. Teleaula Parnamirim.